E uns dias depois, Jéssica estava sendo esperada pela turma em uma lanchonete. E quando ela chegou, ela disse que tinha alguém para apresentar. E disse que aquele era Arthur, o primo dela. E disse que ele iria ir para terapia com Muriel, por indicação dela. E trouxe ele para conhecê-los. E a Jéssica se sentou lá com o Irã, mas a Carolina, que estava junto deles, e disse: vocês estão vendo essa notícia que não para de aparecer na rede de comunicações? E Carolina disse qual era, e falou sobre o tal Jack, que está sendo alvo de ódio do mundo inteiro, sobre várias coisas ruins que estão acusando ele de ter feito. Desde crianças pequenas até idosos estão odiando ele. E Irã disse: isso é muito ruim. A rede de comunicação, quando divulga esse tipo de coisa, é complicado para a pessoa, que parece que não importa para onde ela vá, ela vive sofrendo esse tipo de coisa. E ficaram conversando lá, até que chegou a Muriel, e a Muriel falou lá com o Arthur, e explicou tudinho sobre quando ele poderia ir no dia seguinte, e falou o local, e a Jéssica disse que é na escola dela, ela pode levá-lo, e a Muriel foi embora, e Arthur foi com a Jéssica para casa dela, ficou hospedado lá, e no dia seguinte ele foi para a escola dela, e ele acabou indo para a sessão junto com a Muriel, e após a aula acabar, a Jéssica encontrou ele na porta do consultório, e saiu, e ao ficar esperando lá mais umas pessoas aparecerem, Arthur ficou de olho em uma mulher que estava recebendo sua filha na escola, lá, e de repente chegou um rapaz lá, e disse: o que é que você está olhando? E o Arthur disse que não estava olhando nada, e ele disse: eu percebi que você está olhando para minha namorada, escuta aqui. Daí o Irã chegou lá, disse: vamos, Arthur. O pessoal chegou, e puxou lá o Arthur pelo ombro, até a caminhonete lá do Daniel, e eles foram embora. E nos dias que se passaram, o Arthur constantemente ia lá com o Muriel, fazer umas sessões, e teve numa que a Jéssica aproveitou para ir no meio do recreio, e perguntou para o Arthur por que ele ia tanto assim, e o Arthur falou para a Jéssica que ele não aguentava mais a família dele, ela vivia pedindo para ele fazer as coisas por ela e não recebia nenhum reconhecimento, e ainda mais menosprezavam ele, sempre quando tinha um filho para cuidar, os irmãos dele, deixavam para ele e nem perguntavam, eles deixavam na casa dele já para cuidar, quando tem uma emergência que exige muito dinheiro, ele paga, mas ninguém agradece e ainda fica falando que ninguém ajuda. E sempre que precisam de um carro, vão na minha casa e pegam o meu e levam. Essas pessoas simplesmente se aproveitam de mim e eu já tentei impor limite, só que eles não respeitam. E eu tô cansado. E Jéssica disse que entendia como ele se sente, a família dela não facilita para ela. E após terminar a sessão à tarde, o Arthur estava novamente na frente da escola, quando de repente um rapaz gritou lá para o Arthur: tira os olhos da minha namorada, e correu para a banda dele para dar um soco, só que o Irã puxou, o rapaz acabou caindo no chão quando se desequilibrou, e o Irã perguntou para que isso, e ele disse: ele não para de olhar para minha namorada, toda vez que ela sai, ele está aqui olhando para ela, pensa que eu não vi, eu tenho reparado, olhado, observado tudo, e o Arthur disse: o que te faz pensar que eu estou olhando para sua namorada? E ele falou: toda vez você está aí olhando para essa banda, sempre que a mãe dela chega para buscar ela. E o Irã perguntou pro Arthur se isso era verdade. E o Arthur disse: vocês estão me interpretando mal. E o Arthur foi até onde estava a garota. E ela disse: não pense que você tem alguma chance comigo. Eu tenho um namorado bonitão, musculoso, que pode acabar contigo. E ele ficou parado lá perto do carro dela. De repente a mãe da garota saiu e disse: não é de você que ele está afim. E foi e beijou o Arthur. Todo mundo ficou surpreso com isso. E o Irã disse que isso ele não esperava. E a Jéssica também. E ele disse que não queria ser o namorado dela, mas vai ser o padrasto dela. E ela disse: não, como isso pode ser possível? Mãe, desde quando isso aconteceu? E ela disse: faz uns dias assim que ele chegou por aqui e eu logo notei ele me vendo. Então, eu sendo solteiro, eu resolvi arranjar um padrasto para você. Diga oi para o Arthur, seu novo padrasto. E ela ficou sem dizer nada. E a Jéssica disse que não esperava por isso realmente. E Jéssica seguiu com os amigos dela quando o Arthur foi embora no carro da mulher lá, junto com a filha dela. Jéssica disse que não esperava por isso. E as
Jéssica perguntou para Aurora se aquela mulher era confiável, e a Aurora disse que sim, pelo que ela já investigou da vida dessa mulher. Ela é uma mulher solteira que perdeu o marido em um acidente faz um tempo atrás, logo quando a filha dela era pequena, e meio que nunca se relacionou com ninguém, focou mais no trabalho, mas o Arthur, como é alguém trabalhador, esforçado e procura valorizar quem dá valor a ele, parece ser um ótimo partido para ela. E Jéssica disse, parece que pessoas certas estão se conectando finalmente, e no momento estavam na doceria que a Jéssica trabalhava, e o Arthur apareceu por lá com a mulher e mais a filha dela com o namorado, que eles sentaram em mesas separadas, mas a turma lá da bagunça chegou, junto com a Aurora e o Irã, e o Arthur chegou lá com a mulher e foram conversar lá com eles, e o Arthur apresentou lá cada um deles. No momento ele recebeu uma ligação e perguntaram onde ele iria. Ele disse que a família dele está precisando que ele vá fazer umas coisas lá na casa dos pais dele, e disse que era para ele ir, senão não iriam falar mais com ele por um bom tempo. E a mulher disse que ele não precisava fazer isso. E ele disse que a família ajuda a família, que logo voltaria, e beijou ela e saiu. E a Jéssica, que estava lá por perto, disse que isso não é legal, ficam explorando ele direto. E o Daniel disse, chama aí o Evandro. E Jéssica chamou lá o Evandro e chegou lá com o Daniel. E o Daniel disse lá pro Evandro, bem baixinho, para ele dar um jeito de fazer com que ele tenha mais tempo para ele ir para a namorada dele. E o Evandro disse, pode deixar. E o Evandro saiu lá fora. E Jéssica percebeu que ele jogou uma bolinha para longe e voltou para dentro. E ela perguntou pro Daniel o que é que eles estão fazendo. E o Daniel disse, pode deixar com a gente, vai ficar tudo bem. E ela disse quando foi que o Evandro fez alguma coisa e ficou tudo bem. E demorou um pouco. O Arthur voltou e disseram, você foi rápido. E o Arthur disse não. Ele estava indo quando de repente viu um prédio abandonado que desabou certo na frente da ponte aonde ele precisava passar para ir até sua família. Não tinha como ele ir, ligou falando que não daria para ir. Eles quiseram gritar, só que eu mandei a foto lá para eles sobre o acidente. Várias pessoas estão lá para dar um jeito nisso, mas vai demorar. E uns dias depois, o Arthur falou com a Jéssica, disse que nunca ele teve tanto tempo para ele quanto esse tempo. Parece que ir para terapia tem ajudado ele. E a Jéssica perguntou como assim. E o Arthur disse que desde quando ele começou a sessão de terapia, por algum motivo estranho, ele tem tido mais tempo para ele. Ele tem entendido melhor como é a família dele e como essa situação que ele está com a família dele não é saudável, mas também coisas estranhas acontecem. Sempre quando ele precisa ir para uma situação familiar urgente que ele precisa resolver, alguma coisa acontece, ou alguma coisa faz meu carro parar, ou o telefone não funciona, ou alguma coisa bloqueia a rua. Outro dia, minha irmã foi até minha casa para querer reclamar e precisar do meu carro, só que bem na hora, alguma coisa voou de longe, bateu numa árvore que bloqueou a passagem. Levou um tempo até tirarem lá o que havia caído na árvore, junto com a árvore. E até meu celular, um dia que estava enchendo de mensagem, alguma coisa estranha aconteceu, que uns pedaços de umas coisas voaram de longe, sabe lá da onde, e caíram nele. Só que agora, no meu celular novo, ele já não manda tanta mensagem, já que eu meio que não pude pegar os números novos deles. E isso é tudo muito estranho, mas eu estou adorando. E Jéssica, após ouvir tudo isso, disse até que é bom para você, primo, você está tendo tempo para cuidar de você. É isso aí, se valorize primeiro assim mesmo e depois ver as próximas prioridades. E ela saiu da casa dela e foi encontrar a turma numa lanchonete e perguntou pro Evandro o que é que ele tem feito esses dias. O Arthur tá desconfiando de algumas coisas estranhas que estão acontecendo com ele. E o Evandro disse que eles estão garantindo que ele possa ter tempo para ele e também porque eles detestam essa situação que a família deles estão impondo para ele. Então, estão cuidando de fazer com que certas situações aconteçam para que ele possa ter mais tempo para ele próprio e deixar com que a família dele se vire porque ela pode fazer isso. E Jéssica disse, então tá bom, ele merece realmente ser feliz. E viu o primo dela, que chegou lá com a namorada dele, e foram comer junto com a turma.